Paz e graça, irmãos. A posição acima da verdade. Esse é o tema de agora. Quando isso acontece e como podemos nos vacinar contra isso? Vamos falar um pouco sobre esse tema que se encontra no livro de 2 Samuel, capítulo 12, versículo 9. Tá? 2 Samuel, capítulo 12, versículo 9. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o mal diante dos seus olhos? A Urias o Heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher. E a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Heteu, para que te seja por mulher. Amém, irmãos? Aqui no livro de 2 Samuel, capítulo 12, versículo 9 e o versículo 10. Aqui nós estamos vendo o quê? Nós estamos vendo sobre a passagem onde o profeta Natã está repreendendo Davi. Pelo quê? Pelo adultério e pelo homicídio que ele comete em relação a Batseba e a Urias, o esposo de Batseba, quando ele adultera com ela e quando ele arma aquela situação para que Urias morresse. O que nós podemos aprender com essa questão? Você vê que quando o profeta Natã vai até Davi, ele conta uma história, uma situação, uma passagem figurativa. Ele vai dizer para Davi uma história de alguém que tinha somente uma cordeira e uma outra pessoa tinha várias. E essa outra pessoa que tinha várias vai até aquele que só tem um animalzinho, um cordeirinho, uma cordeirinha, e vai lá e mata essa cordeirinha única que esse outro homem tinha. Ou seja, na verdade ele estava ali parafraseando ou figuralizando a situação para ver o que Davi falava, mas ele estava falando exatamente sobre Davi e sobre o que Davi havia feito. Davi na hora faz o seu julgamento imediato e diz: tem que morrer tal homem que fez uma coisa dessa. Tinha tantas, foi lá e pegou e matou o cordeirinho do outro. Para que fazer isso? Na hora ele faz esse auto-julgamento. Agora o que nós temos que entender? Nesse momento, a posição estava acima da verdade na vida de Davi. Tá? Por quê? Em primeiro lugar, a hipocrisia. A hipocrisia faz com que nós vivamos uma falsa realidade. E Davi começou a viver uma falsa realidade. Algo que não era verdade. Ele vivia ali como se nada tivesse acontecido, não confessou, viveu escondendo a situação, viveu ali tentando tampar o sol com a peneira. Tá? Natã vem, fala essa figuração, ele não se toca que é ele, ou se toca e finge que não é ele, e não consegue enxergar a realidade que ele acabou de fazer. Então, quer dizer, o primeiro fator de quando a posição, porque ele era rei, ele era o amado de Deus, ele era aquele que representava muito bem Israel, Deus era com ele. Então, ao ponto, e nesse ponto, que a cadeira, que a posição, que o status, que o nome está acima da verdade, a primeira consequência inevitável é a hipocrisia. A hipocrisia de viver uma vida que eu não estou vivendo. A hipocrisia de manter o nome em relação à sociedade, em relação ao jornal, em relação à televisão, em relação ao status, em relação ao que o povo pensa. O meu nome em alta, bem, mas a minha vida um lixo, a minha vida uma desgraça, a minha vida uma falsidade total. Então a hipocrisia é o primeiro ponto de quem coloca a posição, o seu nome
a sua vida pessoal, o seu status acima da verdade. Tá? E foi o que Davi acabou de fazer naquele momento. Então a hipocrisia é inevitável, é o primeiro ponto. Aí Natan tem que esclarecer e falar: Davi, é de você que eu estou falando. Davi tem um choque, Davi se assusta. Tá? Davi passa a ficar assustado. E na hora que ele percebe: ah, sou eu, ele tem aquele choque de realidade. Tá? Mas você vê que o interessante é que quando Natan conta essa história, além dele viver uma falsa realidade, uma hipocrisia, ele foi apto a fazer um pré-julgamento imediato. Então, segunda coisa, a pessoa que coloca a posição acima da verdade, além de viver uma hipocrisia, ele julga a vida da outra pessoa imediatamente, sendo que ela própria está no mesmo erro ou pior. Então, segundo ponto, um pré-julgamento injusto. Isso é o que acontece quando colocamos a posição acima da verdade. Viver uma hipocrisia, uma falsa realidade, uma mentira e ainda julgar os outros, sendo que eu mesmo preciso me consertar, preciso mudar, preciso criar vergonha na cara. É o que está acontecendo. Então, quando colocamos a posição acima da verdade, o que acontece? A pessoa vai ser hipócrita, vai querer esconder, vai viver o que não é verdade e, além disso, está pronto a apontar a vida de quem estiver próximo dele, vai ver o erro nesse, vai ver o erro naquele e vai esconder o dele. Tudo isso é consequência de pessoas que colocam a posição acima da verdade. É consequência que acontece na vida de pessoas que colocam o status, a posição, a cadeira acima da verdade. Então, cuidado com isso. Nunca deixe que a posição fale mais alto do que a verdade na sua vida. Independente do que tenha acontecido. Não seria mais bonito, não seria mais viável ele já ter confessado de imediato, depois ele teve que sofrer a consequência da mesma forma. Não seria mais viável ele ter confessado. Então, o que nós aprendemos com isso, é minha proposta, é nunca colocar a verdade em segundo plano e o seu nome em primeiro plano. Nunca colocar o status, o glamour da posição acima da verdade de Jesus na sua vida. Nunca faça isso. Em primeiro lugar, tem que ser a verdade de Jesus Cristo predominando na nossa vida, para que a gente não venha viver uma hipocrisia, uma falsa realidade e nem julgar as pessoas sem merecimento justo, sem uma análise justa e também sendo hipócritas com a gente mesmo. Porque a partir do momento que eu julgo alguém, eu primeiro tenho que ver a minha vida, tenho que analisar o que eu sou, o que eu faço, o que eu passo, para ver se eu tenho moral para julgar alguém. E mesmo assim não cabe a mim julgar a ninguém. Tá? Então tomar cuidado para não viver uma hipocrisia. E tomar cuidado para eu não ser um juiz e não me colocar no lugar de juiz e fazer julgamentos injustos. E fazendo assim, eu estou aí desagradando a Jesus, desagradando a Deus. Então vamos tomar cuidado com isso. Que a posição jamais venha estar acima da verdade de Jesus na minha vida, para que eu não viva uma falsa realidade ou até mesmo não concorde com aquilo que é verdade e acabe gostando e concordando com aquilo que é, na verdade, falso. Talvez eu olho situações do meu lado que são erradas e acabo concordando. Por quê? Porque se aquilo está mantendo o meu nome em alta, eu vou acabar concordando com aquilo, vou acabar deixando acontecer. Tudo por causa da cadeira, tudo por causa do status, tudo por causa do nome. Então a hipocrisia, ela se torna não só pessoa, mas coletiva. Porque dependendo quem está também comigo nessa, eu acabo apoiando, eu acabo gostando das pessoas que estão aplaudindo o erro
que eu estou cometendo. Cuidado com isso. Cuidado com essa situação. Amém? E cuidado, porque realmente quem coloca a posição acima da verdade vive uma hipocrisia e também acaba fazendo julgamentos, pré-julgamentos da vida de outra pessoa, sendo que às vezes ele próprio está na mesma situação ou pior. Tome cuidado. E o julgamento de Deus veio sobre Davi, a espada não se apartou mais da sua casa. Amém? É isso que a gente queria passar. Analise essa visão, tome sua conclusão. Amém? Deus te abençoe e te esclareça mais, em nome de Jesus. Um abraço, paz e graça.